Olá, tudo bem? Já estamos iniciando essa live de hoje do Nós na História. Essa é mais uma live, já tem gente chegando aqui. Eu quero, no começo da live eu sempre, olha aí ó, tem gente chegando, meu marido, a Vera Canteli, sejam bem-vindos. Eu quero, nesse começo da live de hoje, eu quero aproveitar e ir recebendo um pouquinho, dando um oi aqui para o povo que vai chegando, porque na semana passada eu acabei falando um pouquinho mais com quem assiste depois, né? Então hoje eu quero dar um oi aí, Ali, Vera tá dizendo um oi. Então nós vamos esperando aqui o pessoal chegar. Então essa é a live do Nós na História, toda terça-feira, 21h57 aqui no Instagram. E amanhã cedinho, amanhã na quarta-feira, né, já está disponível no YouTube também, tá? Olá, tô vendo aqui que a nossa convidada de hoje também já chegou. Seja bem-vinda. Tô esperando aqui hoje o povo entrar, chegar. Nós estamos aí à véspera de um feriado, para alguns vai ser feriado, para outros não, mas esse começo de live sempre é assim, né? Até que o povo vai entrando, vai chegando, e eu quero aproveitar então e dizer sim para quem acaba nos assistindo depois, tenha paciência, né? Que no início da live é assim, eu sugiro que você passe um pouquinho para frente. Tô vendo aí a Alicia, que tá com a Renata, a Verena, a Simone Bandeira, nossa convidada, né? De gente, não vou fazer rodeio, porque a gente estava divulgando até agora há pouco aqui. Já tá aí dando um oi para nós. Já já eu vou chamar ela, porque eu quero aproveitar o máximo de tempo possível, né? Junto comigo aqui, as nossas convidadas. A Eliane também aí já tá chegando. Um oi, boa noite. E eu quero então dizer que nós estamos com Nós na História numa série especial com convidadas. E é uma jornada de 7 semanas, onde nós teremos aqui toda semana, toda terça-feira, por 7 terças-feiras, uma convidada especial, uma amiga do meu coração, que estará então nos contando a história de um personagem. É a convidada que escolhe o personagem e ela depois também nos dá o motivo, né, da sua escolha, nos conta o motivo da escolha. E eu quero dizer então para vocês boa noite, para ti também, Eliane, a paz, né? A paz é um cumprimento, né? Que paz é sempre bom para todo mundo. Olha aí, ó, a Jaque, a Priscila. Eu conheço, né, o pessoal aqui de Erechim. Você que não é de Erechim, que está chegando aqui para acompanhar o Nós na História de hoje, eu gostaria que você colocasse aí a cidade que você, né, está. A nossa convidada de hoje é da cidade de Passo Fundo, então eu imagino sim, né, que vai ter um pessoal aí de Passo Fundo participando conosco também. Então, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. E eu estava falando que nessa série especial do Nós na História, toda semana vamos ter uma convidada, que ela escolhe o personagem e vai nos contar a história e vai nos revelar o motivo da sua escolha. E eu vou compartilhar com vocês algum momento especial que eu tenha vivido, né, com essa convidada. E eu tenho dito para elas, calmem, né, algumas me dizem não me deixa chorar. Eu tenho dito para elas que eu quero aproveitar essa oportunidade sim, né, de falar o quanto elas são importantes na minha vida. Um abraço para ti também, já que olha aí o pessoal de Passo Fundo tá chegando aí. E também eu quero então falar que o Nós na História, ele é para toda a família, né? Eu falo sempre que no Nós na História eu quero te ajudar a entender a Bíblia e também que você conheça o autor da Bíblia, Deus. E como que nós vamos entender a Bíblia? Uma boa maneira da gente entender a Bíblia é conhecendo as histórias dos personagens da Bíblia, né? E a gente vai vendo aí como que esses personagens viveram. Tem mais gente entrando aí, ó, Helena, a Tânia, a Isadora,
Tem mais aí gente entrando. Ali o pessoal de Passo Fundo confirmando a presença. Sejam todos bem-vindos. Semana passada eu estava muito nervosa e não que tô menos hoje, mas eu acabei, né, gente, dando um pouco boa noite para o povo que está aqui acompanhando, prestigiando. Então eu quero dizer que o Nós na História é para toda a família. A gente conhece os personagens da Bíblia. Nós começamos a entender a Bíblia conhecendo os personagens da Bíblia. E é uma maneira da gente entender que esses personagens têm muito a ver com as nossas vidas hoje, sim. Que a gente consegue trazer esses personagens para nós, como é o nós na história. E a gente consegue aplicar para as nossas vidas exemplos que nós podemos seguir, outros personagens que nos deixam alerta de coisas que nós não devemos fazer, né? A gente vê também a ação de Deus na vida de cada um desses personagens, né? Como também foi o comportamento, as atitudes desses personagens. Tem mais gente aí chegando, Marisa Sone, Tati Camargo, Sara. Um beijo para você, Sara, Márcia. Eu tava esperando vocês chegar, gente. Hoje tô esperando o povo aí chegar um pouquinho, né? E eu e a Daphne aqui semana passada, a gente tagarelou bastante, né? E aí quando a gente viu, já tava em 1h10. Então eu vou pedir, eu ia pegar um relógio, gente, porque assim, eu recebo as convidadas, né, aqui na sala de casa. Geralmente eu faço Nós na História ali na cozinha aqui de casa, né? Meia trancadinha lá, escondidinha. E hoje, então, eu tô aqui na sala e eu realmente, de novo, esqueci o relógio, então eu vou pedir para que alguém aí ajude, né? Quando faltar aí for umas 21h50, nos ajude. Tem mais gente entrando, a Nilce Brazanella, a Sara Pereira, eu mandando beijinho, já mandei oi para ela, né? Sejam bem-vindos. Então, eu quero dizer para vocês, a Clema Matos, minha tia, também tá chegando aí. Então, eu quero dizer para vocês que aqui no Instagram tem um post no feed com todas as convidadas, mas vocês perceberam e nós combinamos, né, uma brincadeira. Não tem a data que cada uma das convidadas vai participar, porque no domingo de noite eu quero fazer aqui, ó, a Sheila tá aí também, bem-vindo, Ângela. Eu quero dizer para vocês que no domingo de noite eu vou sempre colocar uma caixinha, né, com a pergunta: quem será a convidada? Quem você acha que será a convidada dessa semana? E nós combinamos aqui desde a semana passada que você respondendo, quem adivinhar, quem acertar a convidada da semana estará concorrendo a um livro, né? E aí virou até motivo de brincadeira já, né? Que, olha aí, a nossa convidada da semana passada, Daphne, tá aqui. Daphne, tu chegou bem na hora. A Kátia também é bem-vinda. Kátia, coloca aí a cidade que tu é, porque eu sei que tu não tá aqui em Erechim. Tô pedindo pro povo que não é de Erechim colocar a sua cidade aí hoje, por favor. A Daphne chegou bem na hora que eu tô falando do sorteio do potinho, né, gente? Esse potinho aqui, ele denunciou a minha idade, sim. Quando essa jornada das 7 semanas das convidadas no final de maio terminar, no mês de junho, eu completo 47 anos, gente. Então, uma pessoa que vai fazer 47 anos, ela tem direito de fazer um sorteio de potinho. A moda antiga, né? Então, olha aí, ó, São Gabriel, Passo Fundo, Santo Ângelo. Uau! Que legal! Tanta gente de fora participando também do Nós na História. Então, no domingo de noite, eu coloco lá a caixinha, né, com a pergunta: quem será a convidada da semana? Quem acertar o nome vem aqui pro potinho, tá? Ó, os nossos papeizinhos aumentaram essa semana, acho que semana que vem eu vou ter que aumentar o potinho também, né, gente? Porque eu fiquei muito feliz e agradeço muito todo mundo que interagiu, que participou. Semana passada, quando a nossa convidada foi a Daphne, né, ficou entre 3 nomes: Daphne, Simone e Kelly. E já nessa semana o pessoal arriscou mais, aí muita gente participou, muita gente respondeu e nós aumentamos aqui então os nomes de quem então acertou. Quero dizer para vocês que pode responder mais do que uma vez, tá? Aqui dentro, por exemplo, ó, eu percebi que tem gente que acertou semana passada e acertou essa semana também. Então já tem a chance, né? Tem mais chance de ganhar, de ser sorteado aqui. No encerramento, a gente vai fazer o sorteio do livro, e que eu ainda vou manter em segredo, né? Mas eu já falei que tem tudo a ver com Nós na História.
Sabe o que eu quero pedir para vocês, gente? Para vocês compartilharem essa live. Vamos aproveitar que hoje é véspera de feriado. Aí, se você agora lembrar no teu coração e na tua mente um amigo, uma amiga, né? Uma família que você ama, que você conhece, que você quer aproveitar, vai ali no aviãozinho, né? Aí do teu celular e manda essa live aí para um amigo, para uma amiga, para uma família que você ama, combinado? Então, gente, o nosso sorteio vai ser no encerramento, é um livro, fiquem ligados, ligadas aí, no domingo de noite, digita lá, coloca a sugestão, quem você acha que é a personagem da semana. Ó, eu vou dar umas dicas. Eu vi que teve gente que respondeu mais de uma vez, ou seja, arriscou 3, 4 nomes e enfim, que numa dessas acertou, né? Tá valendo, eu vou considerar, tá? Desde que digita, desde que manda mensagem, tá valendo, são mais chances de ganhar, tá? No final vai ficar mais fácil, com certeza, né? E todo mundo vai ter chance aí para estar concorrendo ao livro, certo? E eu tava falando aqui justamente, ó, tem mais gente que entrou aí, todo mundo é bem-vindo, Inês, vitrine da leitura, que legal! Eu quero dizer para vocês que na semana passada a nossa convidada Daphne esteve, né, conosco e ela nos trouxe o personagem Josafá. E eu quero, antes de chamar a nossa convidada aqui, que já vou chamar ela, quero ainda dizer então rapidamente que se você ainda não assistiu, não ouviu a live, não conheceu Josafá, aproveita que amanhã é feriado, né? Corre depois lá e assiste, ouve. Eu sei que a vida é corrida, às vezes a gente não consegue assistir e ouvir, né? Parar uma hora para ficar assistindo. Mas uma sugestão que eu dou, uma dica que eu dou, que é o que eu faço muito, gente. Quando eu tô nas minhas tarefas, nos meus afazeres, até mesmo de casa, lavando roupa, estendendo roupa, cozinhando, né? Se você de repente trabalha num lugar onde é possível você colocar uns fones no ouvido e você não consegue assistir, mas você consegue ouvir, tá? Eu confesso para vocês que às vezes eu até ouço 2, até 3 vezes uma mensagem que eu não consigo assistir, então eu ouço mais vezes para me memorizar, para realmente eu pegar todos os detalhes, e é isso que eu sugiro para vocês fazerem também. Então que vocês possam acompanhar a live com a Daphne e conhecer Josafá, que foi um rei lá do Antigo Testamento, tá? Não vou contar muita coisa, só vou resumir aqui um pouquinho. E esse rei, ele foi muito abençoado por Deus, mas ele teve momentos de altos e baixos na sua vida, tá? Teve um grande livramento. E uma frase muito interessante que a Daphne nos deixou e que nos marcou, e eu até postei aqui, é a seguinte, que Deus quer que demos a Ele não apenas as decisões importantes, mas também a nossa vida diária. E foi exatamente, né, o que a gente observou na vida de Josafá. Ele, em alguns momentos da vida dele, ele se sentiu, né, capaz e decidiu sozinho, fez alianças que não favoreceu o seu povo. Mas num momento muito difícil, onde 3 povos inimigos se reuniram e realmente iriam aniquilar Josafá e todo o seu reino, né, todo o seu reinado, então ele realmente colocou o povo para orar, para jejuar, para louvar a Deus, e aí no louvor tem, né, o motivo pelo qual a Daphne escolheu o personagem. E realmente Deus deu um grande livramento para Josafá, fez um grande milagre. E que nós possamos realmente, né, não entregar, não lembrar de Deus apenas num momento de dificuldade, no momento de uma dor muito grande, de uma enfermidade, né, de uma doença, de um problema muito sério, mas que nós possamos entregar a nossa vida diária nas mãos de Deus. E eu vou colocar aqui, quem tá entrando, o Anderson Piccoli, a Nice, a Dani, oi pessoal. Eu vou então chamar aqui a nossa convidada, tá? A Simone Bandeira. Gente, semana passada eu coloquei a mão na câmera. Eu vou convidar aqui a Simone, então, para entrar aqui conosco. Simone, já vou estar te chamando.
Eu quero chamar aqui a Simone, então, para entrar conosco. Só que, gente, às vezes não é assim como a gente imagina, né? Que funciona. Vamos esperar ver se a Simone está recebendo lá esse convite. Eu sei que vamos esperar aí a Simone chegar, que dê tudo certo. Oi, Oi, tudo bem? tudo Então, bem? já falei demais aqui sozinha, né, amiga? Poderia falar mais? Aí vai passando um pouco nervoso, né? Sim, sim. Tá, dá para ouvir bem? Tá, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, tu também tá me ouvindo bem, tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá. Então, Simone, antes de eu passar realmente para ti, tu quer dizer um oi pro pessoal? Aí depois sim eu quero falar ainda algumas coisas antes de você assumir realmente aqui o tempo, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, né? Quero agradecer o convite. Tava com borboletas no estômago, e eu não estava presente na terça-feira passada, mas assim, Daphne, eu te ouvi muito essa semana. Hoje ainda ouvi, né? Eu disse, meu Deus, tá muito bom. Então, e aí eu disse, meu Deus, o sentimento é o mesmo, né? A Daphne falando. Depois eu digo, pra que que eu aceitei? A gente com esse sentimento, pra que que eu disse sim, né? Mas a gente se encoraja na dependência de Deus e a gente está aqui para ser abençoada e também de alguma forma poder ser um canal de Deus. E estou muito feliz, Ana, né? Tu é uma amiga do meu coração desde 2017, né? Uma amiga mais próxima, porque era antes só uma amiga de convenções, né? Então agora deixa que o resto eu vou contar. Então tá. Então, meninas aí, ó, o pessoal tá entrando aí, tem um pessoal, né, de uma galera de Passo Fundo que eu já pedi para colocar a cidade de onde é, Santo Ângelo, São Miguel, a Sara tá aí com nós também. Então, gurias, agora eu vou desativar um pouquinho aqui os comentários para nossa convidada aparecer, tá? Depois eu ativo de novo, mas ali no coraçãozinho vocês podem continuar fazendo, mandando coraçãozinho, compartilhando a live, para o pessoal aproveitar aí nessa véspera de feriado. Então, eu quero dizer, né, que a Simone, como ela estava falando, é realmente uma amiga que eu até 2017 por aí eu realmente via ela de longe, né? Como ela disse, como eu falei também a respeito quando eu falei para Daphne, né? A gente via de longe, porque todo ano em torno de umas 3 até 4 vezes, às vezes no ano, né? A gente chegava a se encontrar em alguns congressos e eu observava a nossa família de longe. Eu me lembro nitidamente do Nicolas ainda pequeno, do Arthur bebê no carrinho, e a Simone sempre participando, mesmo com criança pequena, sempre participando. Então, como ela falou, né, em 2000 vocês vieram para Passo Fundo em 2017 ou 2018? Nós viemos para Passo, acho que travou aqui. Nós viemos para Passo Fundo em 2017. 17, né? Então Uhum. foi ali que a Simone, né? Então eu quero dizer que eu estou aqui, nós não estamos usando formalidades aqui, nós estamos numa conversa entre amigas, então é a Ana e a Simone. A Bandeira, ela é esposa do pastor Samuel Bandeira, ela tem 2 príncipes, né? Eu acabei já falando o nome do Nicolas e do Arthur. E eles moravam em Rio Grande. E nesse momento, né, Simone, que vocês vieram, gente, olha só, Rio Grande do Sul, lá do estado. Fizeram parar em Passo Fundo, no norte do estado. Então foi um momento, assim, na vida deles, também um processo, né, Simone, assim, de uma grande mudança. Gente, eu vou falando aqui Eu tô tentando e tirar o efeito aqui que eu fiz sem querer. tu tá vendo aí? Tu tá vendo? Tu tá ouvindo Tô, qualquer coisa que tu fala. Acho que tinha algum tô. filtro aí. Isso. Tinha, agora ó, tô tentando arrumar aqui. Tá, Deu, agora melhorou. tirei. Essa aí. Então, eu estava falando que ela, a família toda, né, gente? Então, assim, deixar família, deixar amigos, deixar irmãos, e vieram para Passo Fundo, né, de mudança. E como nós moramos aqui em Erechim, nós então fizemos parte da mesma Nicolas, região. vem aqui um pouquinho.
Eu preocupo. Tá me Tá ouvindo, ótimo. Ana? Eu não tô te Tô ouvindo. te ouvindo. Tu não tá me ouvindo? Eu não sei o que é que eu não tô te ouvindo. Tu não tá me ouvindo nada? Eu tô te ouvindo sim. Tu tá com a minha imagem travada ou a minha imagem tá funcionando aí? Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Eu vou sair, tu me convida de novo, quem sabe? Tá. Então vamos fazer isso. Então ela saiu, deixa eu convidar ela de novo, gente. Eu vou convidar de novo a Simone aqui, pessoal, para ela entrar, porque ela não estava me ouvindo. Aí vamos ver agora que dê tudo certo, que em nome de Pronto, acho que Jesus, agora vai dar. tá? Então tá. Agora eu tô te ouvindo. Então Falou. tá. Então, eu estava falando que vocês vieram para Passo Fundo e ficaria mais perto, nós estaríamos então pertencendo a uma mesma região, né? E eu tinha assim a preocupação de receber, né? Eu ficava imaginando, nossa, eles vêm lá de longe, vão deixar, como eu falei, família, amigos, irmãos. E eu pensava comigo, eu preciso acolher a Simone, preciso receber essa mulher. Eu sei que é muito difícil uma mudança, esse processo, né? E não demorou assim muito, a gente já conseguiu, né? A gente teve assim uma afinidade, realmente a gente se viu logo, né? Ali por aquele tempo que vocês estavam de mudança para cá, a gente conseguiu conversar, se ver, e foi maravilhoso, assim, conhecer você e a tua família mais de perto, né? E eu, desde o início, assim, eu percebi que quem estava ganhando um presente, Simone, Deus era eu preocupada em te receber, em te acolher, e eu que recebi um presente, assim, porque a Simone, né, quero dizer, Simone, você é aquela amiga, você sabe, você é aquela amiga, assim, que me desacelera, né? Simone, gente, não... E a Simone é uma mulher muito ativa, muito produtiva, né, como eu também, mas ela tem um dom, assim, Simone tem um dom mesmo, que quando você para, você ouve, você dá atenção, então você me ouve, você me desacelera, você me acalma. A Simone tem, né, um jeito muito delicado de nos tratar e eu realmente assim recebi de Deus um presente tendo a Simone aqui mais próxima. Nós somos geograficamente a convidada mais próxima e É. né, a nossa distância aqui dá 1 hora de carro para quem está aí nos acompanhando que é mais de longe. Então nós estamos aqui próximas e eu percebi isso e realmente é a afinidade que aconteceu e hoje se fala muito de conexão, né? Então, assim, É. estou torcendo aqui que essa conexão vai dar certo sempre nessa live até o final, se Deus quiser. E Vai. e Simone, a gente tem uma conexão, sim, espiritual, né? A Simone sempre, toda vez que a gente conversa, nossas conversas, né? Tem, assim, uma palavra muito pontual sempre, naquilo que a gente está conversando, naquilo que eu estou necessitando, naquilo... Eu, às vezes, não chamo mais tanto ela para não incomodar, mas todas as vezes que eu precisei, ela realmente sempre tem uma palavra pontual, assim, com muita sabedoria. E então foi em 2018 que a gente começou a se aproximar, né? E nesse tempo também para ela estava sendo uma. Eu tô contando aqui para ti, né? Quero falar contigo, mas também o pessoal que está acompanhando. Então, esse processo na vida da Simone de mudança, e para nós aqui também estava acontecendo umas mudanças que, na verdade, a vinda de vocês para o Passo Fundo foi muito importante também para as nossas vidas, né? Algo realmente que Deus nos separou para esse cuidado com pessoas, né? De uma forma mais intensa e total, a partir de 2018 também, né? Tendo teu esposo, o pastor Samuel, o superintendente aqui da região, foi algo assim muito importante também que aconteceu para as nossas vidas, para a minha família, né? E nesse processo, eu quero confessar para vocês que estão aí me assistindo, alguns mais conhecidos já ouviram falar,
eu desenvolvi alguns trabalhos com jovens, né, com adolescentes. E chegou uma fase, então, nesse processo aí também, que eu precisava começar a me dedicar em alguns projetos com mulheres. E foi nessa hora que Deus me presenteou a Simone, gente. Então, a Simone muito sempre atenciosa. Eu corri para ela e disse: Simone, eu estou tão acostumada com jovens, com adolescentes, eu acho que eu não sei se mulherzinha faço, né? Eu preciso ter uma estratégia, ter algum projeto. E a Simone me emprestou um livro, tu lembra, né, Simone? Um livro que se chama Belos Olhos de Deus. E ela sabe, tu já sabe, foi em cima desse livro, eu comecei a ler. No primeiro capítulo eu já entendi, sabe? Os olhos abriram e realmente foi uma coisa assim que o Espírito Santo de Deus fez, né, nas nossas vidas. E através daquele livro ali, até hoje nós desenvolvemos, olha, de 2018, nós estamos em 2021, é um projeto que nós temos com as mulheres, né? E a gente desenvolve esse projeto. Hoje, claro que a gente inseriu algumas coisas mais, como modernas, princípios e propósitos. E até eu quero aproveitar essa mulherada que está aqui acompanhando a live. Quem quer saber mais sobre esse projeto com mulheres, né? Depois pode me procurar, me manda mensagem, né? Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo tão diferente nas nossas vidas, né? E que a gente precisa se ajudar, precisa estar aí, mulheres uma ombreando outras, né? E eu sei que a Simone tem feito isso muito Passo Fundo. Então, foi um livro, assim, que ela me emprestou e que abriu, assim, os meus olhos. E no mesmo, assim, em seguida, em 2019, nessa nossa vontade, né, de fazer alguns projetos juntas também na nossa região, nós procuramos vários treinamentos da Universidade da Família. Lembra, Simone? Então, gente, quem não conhece a UDF, a Universidade da Família, tem, né, treinamentos maravilhosos para jovens, para mulheres, para homens, para casais, né, para educação de filhos, para finanças. E nós tivemos a oportunidade de estar em Curitiba, né? É Mas o verdade. que mais me marcou, que é onde eu quero chegar e já vou te passar, foi quando nós estivemos em Santa Maria. E a nossa amiga Alice Paré, que também é uma das convidadas, estava lá conosco, né? Mas ela vai estar aqui também daqui umas semanas conosco. E eu, naquele treinamento, foi um divisor de águas para a minha vida. A Simone estava presente, o meu presente de Deus, né, estava presente junto. E eu fiz o treinamento da mulher única. E essa mulher via, gente, esse bom dia. Eu saía daquela sala assim, chorando, é, destruída, mas ao mesmo tempo muito feliz de muitas coisas que eu recebi de Deus naquele dia, naquele momento, naquele treinamento. E de noite a gente ia para o alojamento. Quem ficava me ouvindo era assim, quem tinha uma palavra para completar, para, né, como eu falei, me desacelerar, me acalmar, realmente, né, palavras muito sábias da parte de Deus. É a Simone que estava lá. E de lá para cá, Simone, a gente, né, continua. Agora essa pandemia nos impede um pouco de estar tão próximas, né? Mesmo que a distância aqui entre nós é menor, mas a gente, né, teve que dar uma parada um pouco nesses projetos presenciais, né? Mas a gente aí tem, por nós, a gente estaria mais vezes, né? Mais juntinha. E eu sou muito grata a Deus pela tua vida e justamente por esse tempo, assim como eu disse para a Daphne, eu quero dizer para ti, a gente não sabe quando a gente vai ter uma outra oportunidade, né? A gente vive dias assim, que todo mundo, eu creio que para pensar para isso, né? Eu vou aproveitar esse momento, quero dizer essas palavras para minha amiga, porque eu não sei se eu vou ter de novo essa oportunidade, que a gente tenha, né? Tomara que tenha esse, mas por isso que eu quero aproveitar o quanto tu é importante, né? E quando eu falo você, teu esposo, teus filhos também, na minha vida, e esses momentos especiais que a gente viveu, e foi realmente um divisor de águas na minha vida. Essa ocasião, gente, que aconteceu lá em Santa Maria, depois para, né, o meu testemunho terem uma ideia, depois de um ano, né? A Simone sabe que depois de um ano, Deus começou a mexer em muitas coisas, né? Que dizem respeito à minha vida, curas, né? Da minha vida.
Aquela história que diz que é transformada, a gente ajuda a transformar outras pessoas. Mas tudo começa dentro da gente, coisas que precisavam, né, ser mexidas. E a Simone estava ali sempre do meu lado, mesmo que de longe, no WhatsApp, né? Sempre muito querida, muito atenciosa. Então, amiga, é contigo agora a palavra. Eu quero Tô me então passar para contendo ti. aqui para não derramar as lágrimas, não borrar a vontade. Mas então eu quero, como eu disse, né, deixar para você essas palavras e eu quero então que você agora assuma, que você conte para nós um pouquinho mais. Eu falei uma apresentação, né, sobre teu esposo, teus filhos, teus príncipes, mas se você quer completar algo mais e você vai nos apresentar qual a personagem ou o personagem que você escolheu e o motivo da tua escolha, tá? Bom, nossa, Ana, todas essas palavras, né, dirigidas à minha pessoa, eu acredito que isso aumenta a nossa responsabilidade, né, e se alguma coisa, em alguma coisa somos úteis, né, ou somos bênção em algum momento, sabemos, eu tenho a plena convicção que a misericórdia, a graça de Deus, né, o Senhor em nós. Como eu costumo dizer, né, se ele sai de nós, se Jesus sai de nós, fica nada, né, fica só o que não presta. Mas como é bom ter ele em nós e como é bom nessa caminhada da vida, que a gente está aqui só de passagem, fazer amigos, como foi bom ter vindo para cá, ter te conhecido. Tu é essa amiga em 220. Eu tenho inúmeras atividades, mas eu sou em câmera um pouco mais lenta, mas aprendo muito também. Tu é extremamente organizada e como eu te admiro por isso, de verdade. Gente, a casa da Ana, assim, é tudo extremamente no lugar, não tem nada fora do Não, mas lugar. não, Eu agora tá aprendo todo mundo muito mais com em ela. casa, né? Ela é Acho que muito organizada, ela é mudar um muito pouquinho. planejada. Então, eu aprendo muito contigo. Me sinto muito privilegiada de ter estado contigo nesse momento tão precioso também, né? Que estás falando das experiências dos cursos da UDF. A gente trabalha aí há mais de 15 anos com os cursos da UDF, e realmente o Senhor nos desfaz e nos refaz, né? E eu vejo assim que hoje o resultado de tudo que Deus está fazendo através da tua vida, né? Com certeza é um trabalhar que Deus começa em nós, né? E é muito lindo nós permitir que Deus faça em nós para poder fazer através de nós. E hoje a gente pode estar vendo tudo que Deus, né, fez lá atrás, né, na tua vida e na minha vida e tem feito todo dia para poder fazer alguma coisa, então, para a glória dele, né, através de nós. Então, acho que isso tudo que está acontecendo no teu ministério, na tua família, na tua vida, com certeza resultados de todo um trabalhar, né, que a gente permite, a gente tem que ser permissiva no trabalhar de Deus em nós, né? É verdade. Então, tá bom conversar, né? A gente tem que falar da personagem hoje. E a personagem que eu escolhi, então, é a Rainha Esther, né? Que eu gosto muito dessa história. E eu fiquei pensando, né? Tava vendo a Daphne falar, que marcou a infância dela, a adolescência dela, né? O personagem dela. Mas é uma identificação, assim, por essa mulher, na verdade, ter feito, independente da posição que ela ocupou, ela ter cumprido o propósito de Deus, né? Isso me marca muito, que independente do lugar que a gente esteja, das condições em que estamos, né? Cumprir um propósito, porque nascemos para um propósito, né? Não podemos nunca nos esquecer disso, né? A gente vê muitas mulheres hoje vivendo uma vida frustrada porque não encontraram o propósito. E a gente tem falado muito aqui em Passo Fundo com as mulheres sobre descobrir o propósito, saber quem realmente nós somos e para que fomos chamadas para a existência, né? Não chamadas de somente chamado, mas porque que Deus soprou vida em nós lá no ventre da nossa mãe, né? Porque existe um propósito para nós cumprir. Então, essa mulher, né, contando um pouquinho, relembrando um pouquinho da história, como tudo começou. Então, isso começou mais ou menos 500 anos antes de Cristo, né? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. Então, um reino chamado Reino da Pérsia. E então conta, né, a história no livro de Esther, que então
nesse reino da Pérsia tinha um rei, né? Um rei chamado Assuero, outros chamam de Xerxes, né? Então, vou chamar ele de rei Assuero. Mas eu Então, o também rei gosto mais de Assuero... Açoeiro. Ah, Eu oi? também gosto mais de Açoeiro. É. Então, esse rei, o rei Assuero, então fazia parte eles darem banquetes e conta ali, né, a história que ele deu um banquete. Ele tinha uma esposa também, uma rainha chamada Vasti, né? Essa rainha se chamava Vasti. E aí eles então estavam dando festas, né? O rei então para homens, ela também uma festa para as mulheres. E conta a história que então no 7º dia, mais ou menos, desses banquetes que estavam acontecendo, ele mandou chamar então a rainha para apresentar para os amigos. E quando mandou chamar ela, ela se negou a ir até a presença dele. E então os homens começaram a dizer: puxa vida, rei, se você não fizer nada, as nossas mulheres daqui a pouco também estão dizendo que querem e que não querem fazer. Né? Então você tem que tomar alguma providência. Então ele consultou os conselheiros e resolveram destituir ela. Então, dessa posição de rainha, e ela foi destituída, então, e foi feito um decreto, uma lei, que a partir daquele dia, então, todas as mulheres teriam que ser submissas aos seus maridos e que a última palavra, então, seria dos homens, né? Do esposo, do marido. E então, em meio a tudo isso, passou um tempo e o rei não poderia ficar sem uma rainha, né? Então, esse rei precisava de uma rainha e então ele começou a mandar, né, cartas para as províncias vizinhas que precisavam, então, que moças virgens, né, que nunca tinham tido nenhum relacionamento com outro homem, e belas, né, fazia parte também, muito bonitas, fossem enviadas, então, para Suzã, né, que lá que ficava esse rei, então. Fosse enviada para lá, que o rei precisava, então, escolher uma rainha. E aí, nessa história, né, no meio de todas essas moças que foram enviadas para Suzã, então estava a Radassa, né? A judia Radassa, essa menina, essa jovem, né, que a Bíblia diz também que ela, além de ser virgem, uma mulher que nunca tinha tido nenhum homem na vida dela, não tinha sido casada, ela era muito linda, né? Tinha uma beleza também muito notável. Então, essa menina, ela era órfã de pai e mãe e tinha o seu tio, né? Então, estava sendo criada pelo seu tio Mardoqueu, né? Mardokai, uns chamam, eu chamo de Mardoqueu também. Também Né? gosto muito de Viu? A gente tem várias identificações, né? tem vários. Então, o rei estava no seu palácio e agora essas moças estavam lá sendo preparadas, né? Todo esse tempo, num tempo de preparação, e começavam a ser apresentadas então para o rei. E certo dia chegou então a vez de Esther, porque ela mudou o nome dela. O tio dela falou: olha, quando você for para o palácio, não chame mais, você não vai se chamar mais Radassa, mas sim Esther de Suzã, né? Para que não se descobrisse que ela era então uma judia. Então, no livro de Esther 2:17 fala assim, que quando ela foi ao encontro do rei, tão interessante, que diz assim: e ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, assim, eu fico também olhando para essa história, né? E a gente se pergunta, né? Mas o que tinha Esther para alcançar o favor do rei dessa forma, né? A gente sabe que uma beleza física somente na nossa vida, ela não é garantia, né? Não é o que garante o nosso casamento. Uma moça muito bonita não é o que garante um esposo, um noivo, né? E um futuro casamento. A gente sabe que essa beleza física, esses cuidados que temos com nós, faz parte, né? E eu costumo dizer que gosto é muito relativo, né? Às vezes uma pessoa acha uma pessoa bonita, a outra não. Então, é muito relativo, assim, a beleza, né? Mas eu me impressiono muito quando a gente vê uma pessoa que ela é bonita por dentro e por fora. A gente costuma usar esse termo, porque a gente sabe que toda essa beleza exterior, ela vem de um interior muito lindo, né? Muito transformado, muito cheio de Deus, da presença de Deus.
Pedro, ele já fala isso, né? Que a nossa beleza não deveria ser uma beleza naquilo que a gente usa, né? Não é na marca do sapato, não é na roupa, mas que seja Cristo em nós, né? E eu creio que realmente a beleza, né, tão notada na vida de Esther, se dava por conta da presença de Deus, do temor que ela tinha a Deus, né? E que então fez com que ela alcançasse o favor do rei, né? O favor do rei. E a gente vê assim que existe o favor de Deus que nós alcançamos e o favor das pessoas, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, essa pessoa tem sorte na vida, tudo acontece de bom com ela, às vezes, né? Se usa esse termo, né? E eu estava estudando sobre a história de Esther e percebendo que além de alcançar o favor de Deus, nós também alcançamos o favor das pessoas, né? Quando vamos fazer uma entrevista de emprego, né? Também depende muito da forma que a gente se coloca, da forma que a gente se comporta. E a gente olhando para Esther, Esther era uma mulher extremamente, a gente vê essa característica nela, sábia, né? Era uma mulher sábia, uma mulher inteligente. E não basta nós sermos sábios e inteligentes. Nós precisamos saber usar essa sabedoria, essa inteligência, né? A gente precisa saber usar. Então a gente percebe, olhando para a história de Esther, que ela soube, né? Ela soube ser sábia, se comportar como sábia. Não tinha só sabedoria nela, mas ela soube também. Na hora que precisou se comportar com sabedoria e inteligência, ela soube usar essas ferramentas, esses atributos que estavam com ela. Então, ser inteligente, eu vi no dicionário, eu gosto muito, né? Aquele que destrói a nossa ignorância, que ignorância é falta de conhecimento, né? Então, o Aurélio ele destrói, né? O dicionário, a gente usa o Aurélio aí no antigo, mas ele destrói essa nossa ignorância, né? E nos traz mais clareza sobre realmente o que aquilo quer nos dizer. Então, ser inteligente significa saber decidir em condições de incertezas e compreender a linguagem falada. Então, tu consegue decidir com sabedoria em meio a tantas incertezas e também consegue compreender aquilo que está sendo falado. Então, a gente vê que ela era uma mulher inteligente, soube discernir o momento e o tempo, né? E sabedoria, né? O que seria ser uma mulher com sabedoria, né? Que é essa capacidade de fazer boas escolhas, né? E distinguir entre o bom e o ruim, né? Ter esse discernimento. Então, é o que nos faz ser sábias. Ter discernimento, né? Em meio ao que estamos vivendo ou passando, enfim. Então, Esther, com certeza, uma moça judia, uma moça que ainda não tinha casado, ela deveria ter seus sonhos pessoais, com certeza. Ela não queria ser escolhida, ela não foi ensinada, criada, né, para ser mais uma no harém do rei, né? Com certeza ela sonhava em se apaixonar e casar, né? Mas já que ela estava naquela situação, eu aprendo muito, né, com Esther. Ela estava numa situação que eu não tinha escolhido para ela. Com certeza ela não tinha sonhado, né, fazer parte de um harém do rei. Mas já que ela estava nessa situação, ela precisava usar, né? Talvez muitas mulheres ali usaram somente a beleza física, né? Quando chegavam na presença do rei. Mas Esther não, né? Ela usou as armas que ela tinha, que era sua inteligência e sua sabedoria, que era discernir o lugar, discernir o momento, discernir o tempo, discernir e se comportar naquele momento em que tudo aquilo estava acontecendo, fora de todo um contexto talvez sonhado para ela, né? Que ela tinha planejado ou sonhado para ela. Então, ser sábio não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar o conhecimento no momento de tomar decisões na nossa vida. Ela estava naquele momento de decisões, né? Ou ia ser escolhida ou não a ser rainha, né? Então, o sábio ele observa, né, os fatos e consegue, então, compreender como agir, né? E fazer aquilo que é correto, que é justo, né? No momento certo. Então, a gente percebe isso na vida de Esther. E ela achou esse favor, né? Essa graça, imagina, ele já se apaixonou, né? Por ela imediatamente, assim, ficou totalmente enamorado, né?
E a Bíblia diz, é bem clara, que ele gostou dela muito mais do que qualquer outra mulher e já fez, então, a rainha do reino dele. Então, a gente aprende muito, muito mesmo com a Rainha Esther. E a Rainha Esther, ela, logo depois, né, que já foi, então, intitulada Rainha, ali, a Bíblia nos fala, então, que ela já foi colocada à prova de fogo, né? Deu um tempo depois, já o povo judeu começou a ser perseguido, né? Então, Ramã, né? Uns chamam de Amã, outros de Ramã. Eu chamo de Ramã também. Então, Ramã, ele tramou, ele não gostava dos judeus, né? Então, ele tramou contra o povo, ele queria exterminar o povo judeu. Ramã era um homem de confiança do rei. Então, ele fez de tudo para que o rei, então, pudesse usar, né, o selo real, ali dando uma sentença, então, para os judeus, né? Uma sentença de morte para que fosse exterminados os judeus. E a rainha Esther, então, quando soube disso... Enquanto tu bebe a água, é importante a gente falar que justamente tu falou sobre a troca do nome, né, de Radassa, judia, por Esther, quando ela foi para o palácio, justamente foi o primo Mordecai, né, o Eu digo Mardoqueu, tio, é primo, exatamente. é o primo, né, É um primo. ele justamente pediu para ela, né, usar o nome Esther, porque então o próprio rei até então, né, Simone, ele não sabia que Esther era judia. Então Verdade. aí o rei caiu na artimanha, né, de Ramã aí para que estava tramando contra os judeus. Inclusive ele tinha algo até pessoal com o Mardoqueu, né? Mardoqueu Uhum. não se prostrava para ele era uma espécie de príncipe, né, do Isso mesmo. rei Assuero. E ele, Mordecai, não se vai falar Mordecai ou Mardoqueu, enfim, é a mesma pessoa, tá, gente? Ele não se prostrava, então o desejo dele de exterminar os judeus, só que o rei nem fazia ideia que Esther era judia, né? E que era o povo dela que seria exterminado. Exatamente. Exatamente, né? Ele era um primo, gente. Eu tô dizendo tio, mas ele era um primo. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, no meio de toda essa situação, então agora ela tinha alcançado, né, essa posição de rainha, mas ao mesmo tempo que ela alcançou essa posição de rainha, então sobreveio sobre ela esse grande desafio agora que estava diante dela, né? Uma sentença de morte para ela, que incluía ela, né? Mesmo sem o rei saber, como a pastora Ana falou, sem o rei saber que ela era uma judia, então, mas alcançava ela também nessa sentença. E então, o primo dela avisou ela, olha, então foi declarado, está sendo espalhado por todo o reino, né? Que tal dia, então, vai ser exterminado todos os judeus. E é tão interessante que em Esther 4:14 diz assim, o primo disse para ela assim, falou com ela, se ficar escalada em um momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. E eu sou apaixonada por essa parte que ele fala assim, quem sabe não foi justamente para uma ocasião ou momento, né, como este, que você chegou à posição de rainha. E Uau. essa palavra, uau, né, fala muito comigo, sabe? Muito. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião, para esse momento, que você chegou à posição de rainha. Isso nos faz pensar na nossa vida, né? Que posição nos ocupamos? Seja como dona de casa, cuidando do nosso esposo, que às vezes as mulheres se desprezam tanto a posição que elas estão. Porque nós, muitas vezes, julgamos uma forma tão diferente o que é importante da forma de Deus, né? Deus não vê na ótica humana, né? Mas Deus ele tem uma ótica diferente de ver. Porque às vezes a gente acha que ser importante ou fazer algo importante é quando a gente recebe muitos likes, né? Tem muitas curtidas, muitos seguindo nós, né? Muitos seguidores. Mas na verdade não. A gente precisa identificar, né? Nesse tempo, nesse momento, para que o Senhor tem nos chamado, né? Para que o Senhor tem nos chamado?
que é importante sim aquilo que nós estamos fazendo, né? Qual a posição que nós ocupamos hoje? É de dona de casa, é de mãe, né? Muitas estão com seus filhos pequenos ainda, cuidando deles no crescimento, no desenvolvimento. Muitas estão num cargo profissional, né? Mesmo em meio à pandemia, conseguiram ir trabalhar, ir para o mercado de trabalho. E lá, né? O que Deus quer que você faça lá? Quem sabe? Eu tenho pensado muito nisso, né? Que Deus, nós somos a geração que está passando pela pandemia. Mas será que nós já pensamos que não foi para esse momento que o Senhor nos escolheu? Foi exatamente para esse momento. Porque o Senhor sabia que nós íamos passar por esse momento. Ele conhece o início, o meio, o fim, né? Ele tá no Já tem controle todos de os nossos tudo. dias contados, né? Então tem muitas pessoas tentando tirar a vida, ou muitas tirando a vida, muitas pessoas achando que é o fim, né? Muitas pessoas perdendo sua fé, paralisando. Mas será que você já não pensou? Será que não foi para esse momento que o Senhor nos deu a existência da vida para passarmos exatamente por esse momento e tirarmos o maior aprendizado desse momento e realmente realizarmos, vivermos o propósito de Deus, concluirmos, né? O propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, Esther, ela não pensou naquele momento, ela não pensou assim, eu agora sou a rainha, né? E eu sou linda mesmo, e eu já tô aqui, né? Ele me amou mais do que as outras, eu não vou morrer. Eu acho que não, né? Ela não pensou assim, né? Ele já me instituiu rainha, né? Ah, olha, gostou de mim mais do que de todas as outras mulheres. Eu sou linda, né? Ele diz que eu sou linda, todos acham linda, né? Ela não pensou somente nela. Então, às vezes, nós também vemos assim as pessoas muito centradas nelas mesmas, né? A gente não pode ser centrada em nós mesmos. Esther, ela não pensou somente nela, né? Ela não foi egocêntrica, né? Mas não, ela pensou no povo, ela pensou todo o meu povo. Eu creio, olhando assim para a história de Esther, que o tio dela o primo dela deu um sacode nela. Mas não foi por medo, não foi Eu por ia medo, falar isso. realmente eu vou morrer também. Uhum. Não, eu creio que não, eu não consigo identificar isso nessa história. Quando você, antes, Simone, estava falando sobre a inteligência e a sabedoria, é exatamente ali que a gente vê. Num primeiro momento, eu também acredito assim que ela, né, eu agora sou rainha, tô aqui, porque quando ela recebeu a notícia que o seu primo estava, né, até diz ali, a história conta que eles se vestiam com sacos, né, eles no momento assim de muita dificuldade, tipo de se colocar completamente nas mãos de Deus, né, de buscar uma intervenção mesmo de Deus, eles se vestiam de saco. Então ele não podia nem entrar dentro do palácio para falar com a Esther, porque ele estava vestido daquela maneira, ou seja, não estava vestido, né? Estava muito mal vestido. Então, até ali a passagem fala que ela, inclusive, mandou, né, roupas para ele se trocar e poder entrar. Então, nesse primeiro momento, eu acredito também, né? Mas aí ele manda o servo dizer para Esther, né? E aí que eu concordo contigo sobre ela levou esse chacoalhão, né? Do seu primo. É como que ele mandou dizer, não, não é roupa, eu vou continuar assim como eu estou, ou seja, na dependência de Deus, né? E você Uhum, não pensa que você, por estar aí onde está no seu cargo de rainha, você será livrada, porque na verdade você é judia também, né? E o extermínio pode chegar até você. uhum, Sim, eu uhum, acredito que nessa hora ela levou esse chacoalhão. E é como nós, né? Então a humanidade toda, há um ano e pouco, a gente levou uhum, esse chacoalhão de Deus. E a gente vê que é geral para todo mundo, não é uhum. independente de cor, de raça, do valor do Classe contra-cheque, social. porque a gente vê que tem pessoas com muito dinheiro para fazer o tratamento, mas não tem um leito, não tem uma UTI, não tem um aparelho, né? Então é algo que realmente é igual para todo mundo. E era o que aconteceria com o Esther também, era igual para todo o povo judeu. Nesse momento, a gente vê a inteligência, a sabedoria dela. É quando veio a resposta de Mordecai, né, do seu tio ali, do seu Uhum, primo, imediatamente ela se deu em conta.
né? Da gravidade da situação. Realmente tem, né? E tanto que ela já, no primeiro momento, quando ela diz eu não tenho o que fazer, eu até acho que tu vai chegar lá, eu não vou contar Não, vai um ajudando, vai pouco com essa ajudando. história aqui também. É maravilhoso a gente refletir. Nesse primeiro momento, ela pensou exatamente, eu não tenho o que fazer, né? Ela meio se paralisou, né? Fazia Mas 30 daí ela dias depois... que o rei não chamava ela, né? Naquela época, assim, Exato. ela só poderia chegar na presença de Deus, do rei, quem o rei chamasse. E o rei não chamava ela 30 dias. Ela disse: eu não tenho o que fazer. O rei não me chama 30 dias. Se eu chegar na presença do rei sem ser convocada por ele, eu posso morrer. E era o que acontecia, né? Mas imediatamente ela entendeu a gravidade da situação, né? E eu não vou falar mais, acho que tu que vai falar. Não, a gente falta aí uns 9 minutos, né? Mas daí ela já está caminhando para o fim. Então, naquele primeiro momento, ela paralisou, né? E deu essa resposta, mas eu não tenho o que fazer, né? E como a Ana falou, ela já estava há algum tempo sem chegar na presença do rei, não poderia se apresentar sem ser chamada, mas Mardoqueu deu esse sacode nela. E é tão interessante porque eu vejo que nós temos levado muitos sacodes de Deus. Deus tem despertado muitas pessoas, muitas mulheres, o meio de comunicação, né? Os pastores. Deus tem, né? A gente vê os pastores fazendo assim o possível e o impossível nesse tempo para continuar anunciando a palavra, para continuar cuidando das ovelhas, para continuar alcançando as pessoas com o amor do Senhor e o plano da salvação. Então, nesse tempo, Deus tem sim dado os chacoalhões dele, né? Tem dado em nós. Então, acho que não vai haver desculpas, né? Não tinha desculpas diante daquele chacoalhão do primo que ela pudesse dar. E aquele chacoalhão, então, ela abraçou, ela aproveitou aquela oportunidade do chacoalhão, né? Ela se, opa, realmente eu preciso fazer alguma coisa. Então, diga para ele, né? Que ele jejue e que o povo judeu também entre em jejum, porque eu e todos os meus servos também entraremos em jejum, né? Então a gente vê assim que Esther, ela fez algo que às vezes parece assim frase feita, vamos orar e jejuar, né? Parece que se tornou às vezes uma frase feita, mas essas são as únicas armas e as mais eficientes que nós temos e está ao alcance de todos nós. Foram as armas que, diante de uma sentença de condenação, Esther, a rainha Esther, usou o jejum e a oração, né? Ela se rendeu, se quebrantou. O primo Mordecai, ele usou uma grande arma também que está ao nosso alcance, que é a humilhação diante do Senhor, né? Ele se humilhou diante de Deus. E eu creio que aquele ato de humilhação também moveu a mão de Deus para que alcançasse também o coração de Esther, né? Que Esther não endurecesse seu coração, não se paralisasse, não se omitisse naquele momento, né? Isso fica um ensino tão grande para nós, porque em todo o tempo da nossa existência nós temos sim inúmeros desafios, batalhas, adversidades, né? Mas essa doença mundial, né? Esse vírus, na verdade, mundial, ele realmente é uma sentença de morte, né? Eu acho que identifica muito nessa história com o nosso momento. São sentenças de morte, né? Mas nós, enquanto o Senhor tiver planos, projetos com nós e nós dissermos, eis-nos aqui, Senhor, o Senhor, ele vai guerreando por nós, né? É claro que quando chegar a nossa hora também, nós estamos aqui só de passada, não somos eternos nessa terra, né? O Senhor tem um tempo, por isso que eu achei muito interessante estar falando no início de tu aproveitar os momentos, e eu acho tão precioso isso, Ana, né? Eu sou uma pessoa assim também, se eu tenho que dizer que amo, eu digo, eu procuro dizer isso todo dia, né? Para minha família, para as pessoas, eu mando uma mensagenzinha, às vezes a gente está naquela correria, eu me cobro muito. Para ser assim intensa hoje, né? Não amanhã, amanhã eu vou ser intensa. Porque eu acho que a pior coisa é esse sentimento, sabe? Que eu nunca tinha tido esse sentimento porque eu sou uma pessoa assim intensa. E eu perdi uma tia muito querida, né?
há uns dias atrás, e era uma grande intercessora minha e da minha família. E eu, e o último áudio que eu mandei para ela, eu disse assim, tia, eu vou te mandar um áudio com mais calma, né? E o Senhor levou ela, né? E eu disse assim, puxa, eu tô com um sentimento que eu nunca tive em toda a minha vida, e é muito ruim, né? Eu disse, puxa, pela primeira vez eu tô sentindo uma coisa assim que eu luto todo dia para não ser, né? Esse sentimento do depois, e depois às vezes não dá mais, né? Então, então, nós precisamos descobrir o que Deus quer que a gente faça hoje, né? Seja na nossa família, na nossa casa, seja onde a gente trabalha, seja no ministério que a gente desenvolve, a atividade que a gente desenvolve ministerial. O que o Senhor quer que eu faça hoje, né? Porque Esther, ela, quando foi sacudida, ela não deixou para depois. Imediatamente ela tomou uma atitude, ela decidiu, né? Então, ela também teve que tomar essa decisão depois desse jejum de fazer algo realmente além de orar e jejuar, né? Então, a gente discernir também o modo e o tempo, né? Quando é para nós agir, quando não é para nós agir, como a Ela gente se precisa. planejou, né? Oi? A gente vê que ela se planejou, né? Ela se planejou exatamente, ela se planejou, depois ela marcou, se não me engano, uns 2 encontros, um ou dois Dois, encontros, dois e aí banquetes. ela disse, olha, eu tenho uma coisa para falar para você, rei, e ela preparava o banquete, né? Foi até a presença do rei, se pronunciou, ele a recebeu, e foi começando a ser trabalhado no coração dele o desejo de ouvir o que ela tinha para falar. Ela Uhum. conseguiu também agir com essa sabedoria, não chegou e despejou, Falando. né? É, Falando, né? Exatamente. Por quê? Porque quem tem sabedoria, que nem a gente leu lá, ele discerne o modo e o tempo das coisas, a forma de falar, né? Então, sabedoria isso é saber decidir em condições de incertezas e compreender a linguagem falada, aham. né? Compreender essa A gente vê comunicação. que ela convocou, né, na verdade, então, o povo ao jejum, à oração, e como você estava falando nesse momento que a gente vive, né, Simone? Eu sempre falo aqui que no Nós na História, assim, no Nós na História, na verdade, eu não falo sobre igreja ou sobre religião, né? Eu sei que tem muitas pessoas, independente de igreja e de religião, que muitas vezes acompanham Nós na História. Eu falo sempre que é para quem quer conhecer a Bíblia e conhecer o autor da Bíblia, né? Então, e a gente vê isso hoje em dia, pessoas, independente de igreja que frequenta, da religião, né, dessa religiosidade que se fala tanto, tem muitas pessoas no Brasil inteiro orando e jejuando, né? A gente vê isso. Nós aqui em Erechim estamos num propósito de 21 dias de jejum e oração, e tem pessoas entrando em contato pelo WhatsApp, né? Pedindo como funciona esse jejum e essas orações, sabe? Então, querendo fazer isso pelo momento que nós vivemos, por esse chacoalhão, né, que estamos recebendo. Sim. Eu falei para a Esther, eu só queria resumir que eu não faço ideia do nosso tempo. Já está acabando. Já acabamos? Eu vou Já acabamos. desativar. Hã? Já acabamos. Eu vou ativar aqui os comentários para o pessoal aí participando, tá? Já estamos indo para o final. Eu só quero dizer, então, que quero só resumir aqui que isso que a Simone estava falando, né? Muitos, a maioria, assim, dos pontos também. Houve uma conexão aqui muito legal, né? A inteligência, a sabedoria, a obediência, né? A confiança em Deus, o ouvir dela, né? Foram coisas que eu também tinha destacado aqui, né? Eu sempre mostro aqui o meu notebook, viu, Simone? Meu caderninho. Eu também tinha destacado. Eu também tenho um notebook. Mas o teu é digitado, ó, gente. Eis uma mulher que já é mais moderna. Então a gente vê ali que justamente ela orou, jejuou, e aí ela se planejou estrategicamente. Ela não chegou despejando para o rei: ó, se tu me ama, eu sou bela, eu sou maravilhosa, eu sou judia, é o meu povo que vai ser exterminado. Não, ela ofereceu um banquete, né? Aí, e eu ainda depois, e a gente lendo a história, né? Eu Convidou o pensei inimigo assim, também, gente. e aí ela convidou o Amã, o inimigo, que tinha preparado a forca já para Mordecai, né? Na casa
de Amã já estava pronta a forca que ele ia enforcar Mordecai. Então tem detalhes ali da história, né, Simone? Muito legal que não vai dar Sim, aqui. assim, não vai dar tempo E, de. na verdade, ela então convida, né? Ela pede para o rei que a mãe estivesse presente. E a mãe, então, em casa, até se vangloriando, dizendo: a rainha convidou só a mim, né? E ele achando o máximo o convite que ele recebeu, né? Mas a rainha preparou bem, Esther preparou bem, né? E não foi no primeiro banquete, foi no segundo, então, que ela revelou que ela era judia e que então era o extermínio do povo dela. Simone, eu não sei se tu também iria comentar ou vai falar que quando ela entende, ela leva esse chacoalhão, ela entende a missão dela, ela diz assim: se for preciso, eu morrerei, né? Tem uma passagem ali que ela diz que se for preciso, se ela fosse chegar na presença do rei, né? E o rei não Uhum. aceitasse, ela seria morta, né? Mas quando o rei viu ela, o rei estendeu, né? Então o seu cajado, ela tocou, quer dizer que ela foi aceita na presença do rei. Uhum. Mas poderia não ser aceita, né? Como a gente comentou antes. E ela disse, então, se for preciso, eu morrer. E a gente vê aqui, né, mesmo uma história do Antigo Testamento da Bíblia, e como, na verdade, o protagonista, o personagem principal da Bíblia é Deus, né? E Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por nós. Jesus foi o que morreu por nós. Então a gente vê aqui sempre, né, em todos os personagens nas histórias, essa menção. Quando a gente vê que quer dizer eu morrerei, ela está aqui, né, de certa forma, já representando Jesus que sim, que morreu por nós, né? Então, Exatamente. é uma menção já no Antigo Testamento, mesmo que ainda antes de Jesus ter nascido, né? Mas Deus, sendo Deus, já anunciando, né, que assim como Esther se colocou à disposição para morrer pelo seu povo, assim Jesus depois, né, vem e morreu por nós. Então a gente vê também esse detalhe, né, que Deus sempre cuida na maioria das histórias e personagens Uhum. da Bíblia, essa menção, né, que diz respeito ao seu próprio filho, que nós, né, todos os personagens e nós nos identificamos que nós erramos, que nós falhamos, né, mas que aquele que veio, né, que realmente morreu por nós, para que todo o nosso pecado fosse perdoado, né, nossas falhas, nossos erros. Em Jesus tudo se confirma, né? Tudo que aconteceu na Bíblia. Então, para encerrar, né? Essa história ela é muito cheia de riquezas, de detalhes que não daria aqui o tempo suficiente, mas ela é muito cheia. Vale muito a pena a gente ler todo o livro de Esther. É um livro bem pequeno, né? Ela é muito cheia de riquezas, e detalhes, porque Amã ele preparou então uma forca, né? Para Mordecai. Então ele preparou essa forca porque ele não gostava do povo judeu e também tinha uma certa indiferença aí com Mordecai. E é tão interessante que em meio a tudo isso, então Esther ela arriscou a própria vida, né? Arriscou. Às vezes a gente não quer nem se indispor, né? Às vezes por algo assim, pelas coisas de Deus, e ela arriscou a própria vida, como a Ana falou, como Jesus. E interessante, né? Que no final dessa história, nos fala que a própria forca que Amã preparou, né, para Mordecai, ele mesmo foi enforcado, foi dada uma sentença então para ele, né, de morte, porque quando Esther ela entrou na presença do rei, né, e aí o rei falou para ela: qual o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino, né? Então, ele falou, e a rainha, então, ela contou, né? Conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Então, ela sabia muito bem colocar as palavras, ela sabia se colocar, né? E deixa, assim, um ensino muito lindo para nós, porque, então, Mordecai, o inimigo dos judeus, Mordecai não, Amã, o inimigo dos judeus, então foi morto naquela forca que ele preparou, né? E a gente pôde ver assim que mesmo em meio àquela sentença de morte, Deus deu grande livramento para o povo judeu, né? Dando o livramento já começou pela própria rainha Esther, né? Dando livramento para ela, porque o rei estendeu o cetro para ela, atendeu o pedido dela. Ele disse: eu não posso mais fazer nada, não posso revogar, né? Não pôde revogar aquela sentença, mas ela contou com o favor de Deus, né? Também, além então
do favor do rei, ela contou com o favor de Deus, né? E nós contamos com o favor de Deus a todo tempo, né? E que a gente pense, né? Se não foi para esse tempo que o Senhor nos fez. Deus, não nascemos no tempo errado, né? Não nascemos no meio de uma história por engano. Ô Senhor, por que que eu não vivi? Quantas pessoas, talvez, eu já ouvi isso, tem falado, sabe por que que eu não nasci em outro tempo? Tinha que ser logo no meio dessa pandemia, né? Logo nesse momento tão difícil. Mas quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor então assim nos fez, né? Para que a gente venha assim fazer a diferença como Esther fez. Mesmo em meio de sentenças de morte, parecia impossível serem situações revogadas, mas Deus agiu ali, né, em favor de Esther, em favor também do povo judeu. Então era isso que eu queria compartilhar, essa história assim que a gente aprende tanto com essa mulher, né? Cheia de sabedoria, de inteligência, e que a gente possa ter como mulheres nesse tempo também ser sábia, ser inteligente e discernir o tempo e o modo, né, de agir e de não agir. Sim. Tu sabe que eu tinha anotado aqui algo quando estava falando justamente sobre os propósitos, né? E de estar justamente colocada nesse lugar. Quando nós encaramos, né, um processo de Deus, e foi o que Esther encarou, né? Ele tem sempre um propósito, né? E uma situação justamente que Deus nos coloca. Então, é exatamente o que aconteceu com Esther, né? Talvez muitas pessoas estão aí nesse processo todo diferente de se readaptar, de se reinventar e que ao invés da gente murmurar, né, Simone, da gente só ver um lado ruim da situação, a gente comece a abrir os nossos olhos, assim, nos entregar, né, a Deus em jejum e em oração, né, que parece assim algo tão simples, mas se fala tanto disso ao mesmo tempo, porque é algo muito difícil de se praticar, né? Mas que a gente consiga, né, buscar um pouco mais por dia em jejum e oração e pedir para Deus justamente abrir os nossos olhos, né? Ao invés de eu sei que, por exemplo, quem tem crianças pequenas, eu sei, eu vivo isso em pessoas próximas da família, né? É difícil, mas tentar, né, sempre ver assim, que bom que eu estou em casa com meus filhos, que bom que eu estou tendo a oportunidade, né, de estar com eles, que bom que eu tenho uma casa, que eu tenho que comer, né? Em meio a tudo isso, meu marido sai trabalhar, eu tenho que ficar em casa cuidando das crianças, mas que bom que o marido tem um emprego e que está trazendo sustento para casa, né? E tantas pessoas que a gente vê que estão se reinventando, né? E fazendo tantas coisas para somar nas suas casas, mulheres que estão fazendo bolo, que estão se virando, né? Marmitas e tudo isso mais. Então a gente vê as pessoas realmente se reinventando nesse processo, né? E de entender exatamente o que Deus quer de cada um de nós, né? Como você disse, você estava ali naquele momento, né? Justamente. Você está aí nesse momento, você que é um profissional da saúde, né? Quem sabe que está nos ouvindo, né, Simone? E aí, meu Deus, como é que eu tô aqui agora no hospital? Estou enfrentando essa pandemia, mas era você que era para estar aí, né? Era você, é o teu conhecimento, é o que você estudou, é a tua experiência, né? E outras pessoas que estão orando por você que está aí, né? Tem pessoas intercedendo por você que está aí. É um momento difícil, né? A gente sabe que é. Pessoas profissionais que estão aí na saúde, na linha de frente, é um momento difícil, né? Mas que justamente a gente entenda, né, esse tempo e aonde cada um de nós estamos colocados. E como nós podemos, né, ser abençoados com tudo isso, né? Nos tornarmos seres humanos melhores, né? Em tudo isso. E também ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como Esther, ela nesse momento, então, ela levou o chacoalhão, ela se planejou, se organizou, né? E ela foi, assim, essencial para a salvação do seu povo, né? Foi feito um outro decreto que o povo judeu teve o direito de se defender na guerra. Então, eles foram vitoriosos porque Deus estava com eles, né? É isso aí. É muito linda essa história, que a gente possa também, né,
sair às vezes desse lugar de comodismo que a gente se coloca, ou de espectadora, né? A gente vamos ver no que vai dar, né? Ou de murmuradora, né? Deus não nos fez para ficar nesses lugares, né? Deus nos fez assim para realmente cumprir um propósito, fazer a diferença. A gente tem muitas mulheres aqui na igreja, eu acredito que tem aí também, que são enfermeiras, técnicas de enfermagem, né? Tantas pessoas, e tu estavas falando sobre isso, e eu pensando em cada uma delas, né, que eu conheço, que estão lá no hospital, e eu pensando, nossa, essa pessoa, Deus escolheu ela para estar ali, sabe? Eu pensando no jeito que ela é, na forma que ela é, o quanto ela tem da presença de Deus, eu falei, foi, sabe, para esse momento. Então, que a gente não fique achando que Deus errou, né? Que está tudo fora de lugar, que está tudo errado. Não, né? Mas que a gente vive o tempo e o momento, né? E na dependência de Deus. Sem Deus a gente não é nada, absolutamente nada, né? A palavra já diz, né? Sem mim nada. Nada vocês podem fazer. Aí, de repente, as pessoas pensam, mas tem tantas pessoas que fazem tantas coisas sem Deus, né? E não servem a Deus. Mas eu creio que se sem mim nada vocês podem fazer, é nada que traga satisfação, nada que cumpra propósito, nada que traga aquela sensação de eu cumprir, sabe, um propósito, aquela coisa de estar preenchido, de estar no lugar que Deus te escolheu para estar. Talvez sem Deus você tenha feito muitas coisas, mas tem continuado aquele mesmo vazio. E aquela sensação de que você está perdido, que não sabe para onde está indo, de onde está vindo, né? Então eu creio que essa palavra que é falar, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Só que esse nada, ele é muito mais profundo, né? Ele tem uma grande profundidade, assim, esse nada, né? Então, quando a gente faz as coisas na dependência de Deus, depende dele, faz assim, conduzida por ele, então eu creio assim que é um sentimento diferente, né? Amém. Simone, Então é isso querida, que eu queria deixar pro coração. amei ter conversado contigo aqui hoje. Muito obrigada pelo teu sim, por você ter aceitado esse convite, esse desafio. Eu sei que tua vida é corrida também, né? Muitos afazeres, e você reservou esse momento para estar aqui com essas sábias palavras. Obrigada pela escolha de Esther. E eu sempre falo também, né, que eu espero aí que o pessoal tenha gostado de conhecer essa personagem Esther. Eu vou deixar depois nos vídeos, vou deixar aí as referências. É um livro de Esther, né? O nome mesmo é Esther, o livro da Bíblia do Antigo Testamento que conta, são 10 capítulos que conta a história de Esther. E quero deixar te dar uma palavra aí de despedida aí também, se despedir. Eu O vejo que eu que queria tem gente deixar aqui com assim, muitos comentários. bastante comentários. Mulheres, aqui eu vi algumas mulheres de Passo Fundo, né? Então, o que eu queria deixar assim pro coração de cada uma é que a gente pensasse isso, né? Quem sabe não fomos geradas para viver exatamente esse tempo e esse momento que estamos vivendo, né? E Deus não quer que a gente fique no lugar de acomodação nesse tempo. Deus quer que a gente realize, que a gente possa descobrir o que Deus quer que eu faça, onde eu estou, né? Então, que a gente possa marcar o nosso tempo, escrever a nossa história, né? Deixar um registro na mente, no coração das pessoas, né? Um registro de Deus, do amor de Deus, né? Exalar esse perfume aí por onde a gente passar, em nome de Jesus. Um Amém. beijo no coração de todas. Beijo, Ana, para ti. Deus continue te abençoando. Para ti também, um beijo. Pera, vamos encerrar juntas, sem problema. Um beijo, gente. Obrigada, até Beijo. terça-feira que vem. Obrigada, Até. Simone. Um beijo. Tchau, tchau para toda a Beijo, família aí tchau. também. Tchau. Essa é a hora que a gente tenta encerrar, né? E não consegue. Vamos lá. Agora vai dar. Tchau para todo mundo.